Deputado Fonão, que já foi chamado até de deputado estrangeiro, sabiam disso? Por que for, não? Porque ele só dá entrevista com fone desse tamanho. Ué, é sacanagem também. É uma resenha desse respeito ao deputado federal Kim Kataguiri, rapaz. Já que ela é do MBL, então ela fala, né? Diga aí. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns projetos seus, né, para você explicar para nossa audiência aqui da Bahia, que acredito eu que infelizmente não conhece muito bem o seu trabalho. Eu vi que você apresentou para aumentar o teto do MEI para 150 mil, não é isso? E também vi que você apresentou para que suspender o auxílio reclusão de pessoas que são condenadas por tráfico ilícito de drogas. E, além disso, como eu tinha puxado aqui sobre essa questão dos ministros do STF, falei que a gente precisa de uma nova constituinte. Acredito que uma das principais pessoas do MBL que fala a respeito disso é o senhor, né? Vou chamar de senhor agora. Então, seria bom se você pudesse explicar um pouquinho. Perfeito. Bom, a questão... Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. E sobre o Supremo, que é uma das questões mais importantes, né? Isso é uma coisa que eu defendo há muito tempo, que a gente tire o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário, que o Supremo Tribunal Federal não tenha poder de julgar casos concretos, que ele não seja instância recursal, que o Supremo julgue apenas leis, porque isso já restringiria, assim, 80% do poder de abuso do Supremo. Porque se ele não julga ninguém, ele já não tem poder de perseguir ninguém. Se ele é uma corte constitucional autônoma, ele vai cumprir o seu papel de proteger a Constituição, e aí... a última instância, a gente pode, seja ter uma corte de cassação, como a gente tem na França, seja deixar para o próprio STJ. O fato é que a gente precisa ter essa separação, porque o Brasil é o único país, e isso dá muitos poderes para o Supremo, que concentra dois tipos de controle de constitucionalidade no Supremo. O Supremo pode, como, né, do direito anglo-saxão, como nos Estados Unidos, no common law, como também acontece no Japão, como também acontece na Inglaterra, pegar, a partir de um caso concreto, né, ele julga uma lei, né? Então, um caso recente absurdo que tenho visto pouca repercussão, o Supremo está discutindo a descriminalização do porte de cocaína, né? Esse é um caso concreto, esse é um recurso da Defensoria em que o Supremo vai estabelecer que é inconstitucional você criminalizar porte de cocaína para uso pessoal, né? O que é uma decisão bizarra, né? Não tem nenhuma inconstitucionalidade em você criminalizar isso, pelo contrário. Você vai ver as discussões na Constituinte de 88, todo Constituinte, não existia nenhum que tivesse dito que estava colocando um texto na Constituição para permitir porte de droga. O contrário, todos, unanimemente, da esquerda à direita, defendiam que tivesse esse endurecimento, né? Então, eles podem, né, declarar uma lei inconstitucional ali, e também com caso com efeito contra todos, erga omnes, né, ali o Poder Judiciário fica vinculado, toda a administração pública fica vinculada, obrigada a cumprir aquela decisão a partir de um caso concreto, que esse é o modelo, principalmente norte-americano, né? O outro modelo, que é o modelo do direito alemão, que é o controle por meio de uma provocação direta para o Supremo, né? Que é o que mais acontece, principalmente por parte do PSOL e da Rede, né? Eles perdem no Congresso Nacional, eles acionam diretamente o Supremo sem precisar de um caso concreto, o Supremo julga a lei em abstrato. Não existe nenhum outro país que o Supremo concentre os dois poderes de julgar a constitucionalidade, tanto com um caso concreto, tanto num caso abstrato. Então, quando eu falo de tirar o Supremo do Judiciário, alguns ministros podem me acusar de ser um golpista autoritário, né, que quer fechar o Supremo, mas eles teriam dificuldades de argumentar, porque esse é o modelo que funciona em praticamente toda a Europa, né, e eu não imagino que todos os países europeus sejam autoritários e que o Brasil seja uma democracia superior a todos os países da Europa. Então, essa é uma discussão que, com certeza, eu traria numa Assembleia Nacional Constituinte e que colocaria um freio em boa parte do poder de abuso que o Supremo tem hoje. Deputado, são 9 horas em ponto, estamos conversando com o deputado federal Kim Kataguiri. Deputado, vocês voltaram do recesso, se não me engano, semana passada, né, o recesso parlamentar. Como é que estão nos bastidores? Eu não sei o que você ouve a respeito do candidato do partido à missão, Renan Santos. Eu tenho ouvido aqui nos bastidores da Bahia, na classe política, muitas pessoas já me disseram
que ele vai passar todos os outros candidatos aí, como Caiado, Ratinho Júnior, e a gente que não é da torcida, gente da política que claramente afirma que o Renan tem um discurso disruptivo, ele é desprendido e é o único candidato que está fazendo discurso de direita. Até o Flávio Bolsonaro tá querendo aparecer como um moderado e o Renan crescerá muito por causa disso. O que você acha, o que você tem ouvido da performance do Renan Santos como pré-candidato a presidente? Sobre superar ex-governadores é a mesma coisa que eu escuto aqui, tanto de bolsonarista como de petista, como do centrão, né? Como os governadores sujeitaram o seu capital político ao Bolsonaro, né? E tem um candidato com o sobrenome Bolsonaro, o Flávio toma praticamente todos os votos dos governadores. Não é o caso do Renan, né? Nós temos e sempre tivemos um discurso independente, nós não dependemos de Bolsonaro para nada, o que significa que ele tem liberdade, né, para falar e ter um discurso abertamente de direita. Eu acho que sempre existe essa ilusão do centrão que, por vezes, seduz, como está seduzindo o Flávio Bolsonaro, de que, olha, a população quer equilíbrio, a população quer moderação, a população quer diálogo. É o contrário, a população quer ir para o pau, porque está vendo que a classe política é profundamente corrupta, que a gente vive num país doente, que a gente vive um império da barbárie e que, por isso, nós precisamos de uma pessoa que tenha um discurso radical, porque o nosso país precisa mudar radicalmente, né? Ninguém sai na rua batendo no peito, fazendo, olha, manifestação por mais equilíbrio, eu quero que o meu político seja mais equilíbrio. Não existe isso. As pessoas querem que corrupto vá para a cadeia, as pessoas querem que o bandido morra, né? Não existe essa grande militância de centro, né, como eles fazem parecer. E o próprio Flávio, como você colocou, tentando parecer moderado, mas na minha avaliação, quando o Flávio tenta parecer moderado, ele só mostra que é frouxo e burro. Ele diz que voltou atrás, né? Já defendeu pena de morte, não defende mais, já defendeu prisão perpétua, não defende mais, porque ele acha que, independentemente do crime, toda pessoa tem chance de ressocialização. Você me desculpa, a gente viu um caso grotesco, que até eu tenho nojo físico de falar, ou de lembrar, ou de imaginar, do estupro coletivo de uma criança. Né? Ele realmente acha que quem participa de um estupro coletivo de uma criança tem chance de ressocialização? E digo mais, pode até ter chance, vamos dar o benefício, né? Vamos ser muito generoso e partir da premissa de que uma pessoa dessas tem recuperação e pode voltar para a sociedade como uma pessoa civilizada. Essa pessoa merece ter essa chance? Quem participa de um estupro coletivo merece ter a chance de ressocializar, merece ter a chance de buscar uma profissão e se tornar um cidadão decente? Não merece sequer ter essa chance. Eu não acho que seja capaz de se ressocializar, mas ainda que fosse capaz, não mereceria, né? Não teria esse direito. E aí o Flávio, nessa tentativa de parecer moderado, falou, olha, então realmente o estuprador tem outra chance, segundo o discurso do Flávio, né? Uma pessoa que tortura uma outra pessoa, que coloca um traficante, um membro do PCC, que coloca uma pessoa dentro de um monte de pneu, joga gasolina, coloca fogo e joga morro abaixo, esse sujeito tem chance de ressocializar, com certeza. Um chefe de uma facção criminosa, ele é preso e ele repensa os crimes que ele cometeu, ele fica na cadeia como uma criança fica no cantinho da obediência. É óbvio que isso é ridículo, né? Quando você, e se a gente tivesse, né, também, porque ele também só dá entrevista para a imprensa amiga dele, né? Ele não tem coragem de conceder nenhuma entrevista para qualquer veículo que tenha alguma chance de dar alguma alfinetada ali nele, né? Então, se alguém explorasse um mínimo, né, não estou nem falando com profundidade, mas assim, raspasse um pouquinho dessa superfície do Flávio, já mostraria o ridículo do discurso, como eu acabei de colocar para vocês. Então, voltando para o início, acho que o que eu escuto, sim, é de que o Renan vai ter um desempenho maior do que qualquer governador que dispute, porque todos os governadores fizeram seu capital político de refém do bolsonarismo, com exceção do Eduardo Leite, mas o Eduardo Leite não fez o seu capital político de refém do bolsonarismo, mas também não tem capital político nenhum, porque ele não tem o voto da direita, ele não tem o voto da esquerda, ele conseguiu desagradar todo mundo, né? Agora ele está criticando o desfile ali da Acadêmicos de Niterói em relação ao Lula, mas ele queria mandar 2 milhões de reais para uma escola de samba que ia homenagear o Rio Grande do Sul e só não mandou porque foi pressionado.
pela oposição petista do seu estado. E essa mesma oposição petista que criticou o desfile do Eduardo Leite está aplaudindo o desfile do Lula. Então, assim, a nossa política é uma grande desgraça. Mas voltando para a sua pergunta inicial, eu escuto a mesma coisa, de que ele tem um discurso que reverbera, que é disruptivo, que tem grande chance de crescimento e de que o desempenho dele com certeza vai ser maior do que qualquer ex-governador. Gostou do vídeo? Inscreva-se e não esqueça de se inscrever no canal do MB Live TV e no Cortes do MBL. Nos ajude também a continuar nosso trabalho se tornando membro do canal. Custa quase nada para você, apenas R$ 4,99, mas custou absolutamente tudo para mim que fiquei boas horas editando esse vídeo. Até o próximo vídeo!